Japão na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Sino-Japonesa. Para que possamos entender melhor, precisamos voltar no tempo, precisamente em 1867. O Japão se tornou propriamente uma potência econômica e militar, com tendências imperialistas no advento da Era Meiji. A Era Meiji foi de extrema importância para o processo de desenvolvimento do Japão, uma vez que se tornou uma das grandes potências mundiais capitalistas. Representou um período de transformações políticas, econômicas e sociais. Essa nova fase do Japão gerou a necessidade de expansão do continente asiático. Porém, os japoneses queriam conquistar a Península Coreana, que já estava há bastante tempo sendo subordinada à China. Desta forma, começou um conflito entre Japão e China, mas dizem que um dos principais motivos para o conflito foi no dia 28 de março de 1894, com o assassinato de Kim Ok-jun. Jun foi morto em Xangai por agentes de Yuan Shikai, um dos principais generais que serviam à dinastia Qing chinesa. Depois de ser assassinado, o corpo foi enviado de volta à Coreia, onde foi esquartejado e exibido em praça pública. E isso foi encarado pelo Japão como afronte, mas tudo realmente explodiu quando a China enviou 2.800 soldados para a Coreia. Então o Japão enviou 8.000 soldados bem treinados e com armas modernas da época. Assim, as forças chinesas sucumbiram rapidamente sob o poderio japonês. Além disso, os japoneses invadiram Seul e capturaram o imperador em 8 de julho de 1894. Os conflitos prosseguiram até o ano seguinte, tanto por terra quanto por mar. A guerra teve fim só em 17 de abril de 1895, com a assinatura do Tratado de Shimonoseki, que tornou a Coreia independente da China. Além disso, fez que a China arcasse pelos danos ao Japão por conta da guerra e permitir que navios japoneses adentrassem seu território por meio de alguns rios como Yangtze. Segunda Guerra Sino-Japonesa. A China estava passando por uma crise por conta das suas guerras perdidas, assim fazendo o Japão a ter um interesse nos territórios chineses e na economia, se tornando então o maior inimigo externo da China. O que a China não estava contando era com os conflitos internos de sua população, dando então aos japoneses a oportunidade de atacar, mas eles precisavam de um motivo. Então, no dia 18 de setembro de 1931, os japoneses explodiram sua própria linha ferroviária e colocando a culpa nos chineses. O Japão declarou guerra contra a China e os chineses, já cansados da guerra, pediam ajuda à Liga das Nações, que expulsaram alguns japoneses. Mas aconteceram vários conflitos entre Japão e China por até 6 anos, até que em 7 de julho de 1937 aconteceu o acidente de Marcos Polo, mais uma batalha entre os dois. Após essa batalha, o Japão conquistou as cidades Xangai e Nanquim, onde fizeram um massacre bombardeando a cidade, matando e estrupando vários civis. Por conta disso e pela união das forças nacionalistas, após o incidente de Xi'an, a China declarou guerra mais uma vez ao Japão. No entanto, acabaram perdendo por conta dos conflitos internos, mas o Japão não queria governar toda a China, mas sim criar vários estados fantoches que defendessem seus interesses. Mas a China barrou a expansão do Japão, fazendo eles perderem todos os recursos que tinham conquistado. Depois de todos esses conflitos, a China conseguiu o apoio dos americanos na guerra. Após serem atacados pelos japoneses em Pearl Harbor, em 1941, os norte-americanos forneceram armas e suprimentos ao exército chinês, principalmente ao grupo dos nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. A Segunda Guerra Sino-Japonesa só foi acabar em 1945, quando o Japão se rendeu aos aliados depois de sofrer um ataque com 2 bombas atômicas em agosto daquele ano.
Kamikazes. Os kamikazes foram pilotos de aviões japoneses suicidas. Eles carregavam explosivos e promoviam ataques suicidas contra os navios, principalmente aos porta-aviões dos aliados, em especial os estadunidenses. A maioria dos seus ataques aconteceram no ano de 1944, ou seja, nos últimos momentos da campanha do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Alguns anos antes, no ataque a Pearl Harbor, em 1941, os japoneses possuíam tecnologia superior aos norte-americanos, com caças ágeis e de fácil manobra. 2 anos depois, em 1943, a situação era diferente. Os estadunidenses possuíam mais caças e melhor tecnologia, inclusive com o início da utilização de radares, que previam ataques e patrulhavam o espaço aéreo. Assim, os Estados Unidos da América conquistaram os ares. O ano de 1944, portanto, foi um momento difícil para o Japão, que sofreu diversas baixas de aviões. Para solucionar esta crise, em outubro do mesmo ano, Takehiro Onishi convoca reunião oficial para apresentar sua proposta: organizar ataques suicidas fortemente armados com bombas a porta-aviões inimigos. Assim, em 25 de outubro de 1944, o primeiro ataque bem-sucedido de kamikaze foi registrado, tendo como piloto suicida Yukio Seki, líder da primeira operação que atingiu o porta-aviões estadunidense, os St. Louis. Em pouco tempo, o navio foi completamente incendiado e explosões ocorreram, ocasionando a morte de 140 norte-americanos. Antes de seu ato final, Yukio Seki afirmou em entrevista que cumpria ordens do Império, mas que suas ações deveriam ser entendidas como defesa da honra de sua esposa, e não como ação em prol do Império Japonês. O líder afirmava que acreditava que a sua esposa poderia sofrer violências por parte dos norte-americanos e agia em defesa de sua segurança. A religião oficial do Estado, shintoísta, considerou os kamikazes como guardiões da pátria. Hideki Tojo foi um general do exército imperial japonês, pensador político e o 41º ministro do Japão. Serviu como chefe de governo e líder de fato do país durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, de 18 de outubro de 1945 a 22 de julho de 1944. Tojo lutou pela contenção do comunismo na Ásia, por crer que a expansão dessa ideologia desestabilizaria a segurança do Japão e do leste asiático, e também contra a influência dos Estados Unidos no Pacífico. Tojo nasceu em Kojima em 1884. Ele era o terceiro filho de Hidenori Tojo, tenente-general do Exército Imperial Japonês. Tojo teve 2 irmãos mais velhos que morreram antes de seu nascimento. Por isso, ele foi considerado o mais antigo e recebeu o tratamento e os direitos que um filho mais velho do Japão podia, incluindo uma imensa quantidade de honra. Em 1909, ele se casou com Katsuhito, com quem teve 3 filhos e 4 filhas. Ele foi nomeado comandante da 24ª Brigada da Infantaria em agosto de 1934. Em setembro de 1935, Tojo foi transferido para se tornar comandante de Kentetai do exército de Kangkang, em Manchúria. Tojo foi promovido a chefe do Estado-Maior do Exército Kangkang. Como chefe de gabinete, Tojo foi responsável por várias operações militares para aumentar a penetração japonesa na Mongólia e regiões fronteiriças com Manchukuo. Em julho de 1937,
Ele conduziu pessoalmente as unidades da 2ª Brigada Mista Independente de Operação Shah após o incidente da ponte Marco Polo, que marca o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tojo ordenou suas forças para avançar contra Hopei e outros alvos do norte da China. Tojo continuou a ocupar o cargo de ministro do Exército durante o seu mandato como primeiro-ministro, de 18 de outubro de 1941 a 22 de julho de 1944. Ele também serviu simultaneamente como ministro do Interior, de 1941 a 1942. Ministro dos Negócios Estrangeiros em setembro de 1942, Ministro da Educação em 1943 e Ministro do Comércio em 1943. Como Ministro da Educação, ele continuou a doutrina militarista e nacionalista no sistema de educação nacional e reafirmou as políticas nacionais no governo. Como ministro, ele aprovou várias medidas eugênicas no Japão. Sua popularidade se elevou nos primeiros anos da guerra, enquanto as forças japonesas conquistavam uma vitória atrás da outra nos campos de batalha. No entanto, após a derrota japonesa em Midway, a maré da guerra virou e ficou tremendamente desfavorável ao Japão. Tojo passou então a enfrentar uma crescente oposição dentro do governo e entre os militares. Para reforçar a sua posição, em fevereiro de 1944, ele assumiu o cargo de chefe do exército imperial japonês. No entanto, após a queda de Saipan, ele foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro em 22 de julho de 1944. Após a rendição do Japão em 1945, o general americano Douglas MacArthur, comandante das forças aliadas no Pacífico, emitiu ordens para prender mais de 40 líderes militares japoneses, acusados de crimes de guerra, incluindo Tojo. Enquanto isso, a casa dele em Setagawa foi cercada por fotógrafos e jornalistas. 3 soldados americanos e 2 oficiais da inteligência foram enviados para prender Tojo. 2 correspondentes de guerra americanos, Uri Ballard e Russell Brown, que haviam entrevistado Tojo, também estavam presentes quando os militares americanos foram prendê-lo. O ex-primeiro-ministro foi encontrado mortalmente ferido com um tiro auto-infligido no peito. Foi apenas 2 horas depois da tentativa de suicídio que médicos chegaram para tratá-lo. Tojo atirou contra a própria barriga e a bala entrou no estômago, o que acabou salvando sua vida, pois ele na verdade queria atirar no coração. Ferido e sendo atendido por médicos, ele teria virado para um repórter japonês que estava no local e disse: "Me desculpem por ter demorado tanto para morrer. A Grande Guerra Asiática era justificada e justa. Eu sinto muito pela nação e por todas as raças dos poderes da Grande Ásia. Eu aguardo o julgamento justo da história. Eu queria cometer suicídio, mas às vezes isso falha." Tojo foi preso e levado para o Hospital Militar Americano. Após ser recuperado seu escolhimento, ele foi transferido para a prisão do Sultão. Por lá, ele recebeu novas dentaduras feitas pelo dentista americano. Secretamente, a frase "Remember Pearl Harbor", lembre-se de Pearl Harbor, foi gravado nos dentes da dentadura em código morse. Durante o julgamento, Tojo assumiu toda a responsabilidade por suas ações durante a guerra. Tojo foi sentenciado à morte em 12 de novembro de 1948 e executado por enforcamento 41 dias depois,
em 23 de dezembro do mesmo ano. Antes de sua morte, ele entregou as insígnias de seu uniforme ao soldado americano Kincaid, que era um dos guardas de sua cela. Elas agora estão à mostra em um museu em Pensacola, Flórida. Em um discurso final, ele pediu desculpas pelas atrocidades que os militares japoneses cometeram durante a guerra e pediu para que os americanos mostrassem compaixão com o povo japonês, que vinha sofrendo muito com os bombardeios aéreos dos aliados ao país e com o lançamento das bombas atômicas. Após a sua morte, foi cremado e as cinzas espalhadas no Oceano Pacífico. Muitos historiadores criticaram o trabalho feito pelo general Douglas MacArthur e sua equipe, que queriam exonerar o imperador Hirohito e todos os membros de sua família imperial de qualquer processo por crimes cometidos durante a guerra. MacArthur e o general da brigada Bonaparte queria proteger o imperador e jogar toda a responsabilidade da guerra em Cujo. Pearl Harbor. Pearl Harbor, ou Porto das Pérolas, é uma base naval dos Estados Unidos e o quartel-general da Frota Norte-Americana do Pacífico, na ilha de Honolulu, no Havaí. Em livros mais antigos em português, usa-se por vez a designação Porto das Pérolas. O porto era utilizado principalmente para a produção de ostras a pérolas até o fim do século XIX. Em 7 de dezembro de 1941, um ataque aéreo devastador atingiu a base naval de Pearl Harbor. Esse evento marcante, conhecido como o Ataque a Pearl Harbor, teve consequências profundas e alterou o curso da Segunda Guerra Mundial. Motivo do ataque. Na década de 1940, o Japão estava em busca de expansão territorial na região do Pacífico, o que colocou em conflito seus interesses com os Estados Unidos. O governo japonês via a presença dos Estados Unidos no Pacífico, com bases militares como Pearl Harbor, uma ameaça à sua hegemonia e à sua capacidade de obter recursos naturais essenciais para a economia. Além disso, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao Japão em resposta à sua invasão à China, o que agravou a tensão entre os dois países. Organização do ataque. O plano de ataque japonês foi concebido pelo almirante Isoroku Yamamoto e tinha como objetivo principal neutralizar a frota americana no Pacífico. A operação foi mantida em sigilo absoluto. Yamamoto planejou um ataque surpresa, acreditando que isso daria uma vantagem significativa ao Japão. A frota japonesa, composta por 6 porta-aviões e várias embarcações de apoio, partiu do Japão em direção ao Havaí, em uma jornada secreta que durou semanas. O ataque. No dia 7 de dezembro de 1941, uma força aérea japonesa, composta por mais de 350 aeronaves, sobrevoou Pearl Harbor. Os pilotos japoneses lançaram um ataque surpresa, bombardeando navios de guerra e bases aéreas americanas. Os alvos principais eram os porta-aviões e os encoraçados USS Arizona, Oklahoma, USS Califórnia e USS West Virginia. Os japoneses também atacaram instalações terrestres e alvos estratégicos como hangares, tanques de combustível e pistas de pouso. A estratégia japonesa era dividir a frota americana em Pearl Harbor, com o objetivo de neutralizar sua capacidade de resposta. Os aviões japoneses se concentraram principalmente em atacar os navios de guerra ancorados na base naval de Pearl Harbor e na base aérea de Hiken, bem como nos campos de aviação circundantes. O ataque foi rápido e intenso, com as explosões e incêndios se espalhando rapidamente pelos navios e instalações. A falta de preparação e a surpresa do ataque pegaram os americanos de surpresa, reduzindo sua capacidade de resposta efetiva. Consequências.
Consequências. O ataque resultou em uma destruição significativa. Cerca de 2.400 americanos foram mortos e mais de 1.100 ficaram feridos. Além disso, a frota americana sofreu danos substanciais com o afundamento de diversos navios de guerra. O USS Arizona, por exemplo, teve sua popa explodida e ainda permanece afundada em Pearl Harbor, tornando-se um memorial em homenagem às vítimas. O ataque provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, já que foi considerado um ato de guerra pelos japoneses. As repercussões internacionais. O ataque a Pearl Harbor teve repercussões significativas não apenas nos Estados Unidos e no Japão, mas também em todo o mundo. Logo após o ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, marcando sua entrada oficial na Segunda Guerra Mundial. Essa decisão teve um impacto profundo no curso da guerra, pois os Estados Unidos se tornaram uma potência militar de grande importância para os aliados. O ataque também teve um efeito importante nas relações internacionais. Após o ataque, o Japão enfrentou a rejeição e a condenação da comunidade internacional. Vários países, incluindo o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e a Nova Zelândia, declararam guerra ao Japão em solidariedade aos Estados Unidos. Esse acontecimento marcou uma mudança significativa nas alianças e nas dinâmicas da guerra. Impacto nos Estados Unidos. Teve um impacto profundo e duradouro nos Estados Unidos. Além das vidas perdidas e dos danos materiais, o ataque despertou um sentimento de unidade e patriotismo entre os americanos. A população se mobilizou em apoio ao esforço de guerra e a indústria norte-americana foi direcionada para a produção de equipamentos militares em larga escala. Levou à internação de cerca de 120 mil pessoas de ascendência japonesa nos Estados Unidos, a maioria delas cidadãos americanos. Esse ato foi uma medida controversa e prejudicial, resultado do medo e do preconceito após o ataque. Legado e lições aprendidas. O ataque deixou um legado duradouro e importantes lições foram aprendidas a partir desse evento histórico. Uma das principais lições foi a importância da vigilância e do preparo militar. O ataque surpresa japonês revelou as consequências devastadoras de uma nação subestimar a capacidade de seus inimigos e falhar na antecipação de possíveis ameaças. Além disso, destacou a importância da cooperação internacional e do fortalecimento das alianças entre as nações. Esse evento trágico uniu os Estados Unidos e seus aliados em um objetivo comum de derrotar as forças do eixo. A solidariedade entre as nações desempenhou um papel crucial no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Atol de Midway, localizado no Oceano Pacífico, envolvendo o Japão e os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Esta batalha ocorreu após um ataque de Pearl Harbor, marco do início da Guerra do Pacífico. O conflito no atol de Midway, mesmo que tenha uma curta duração, trouxe um importante resultado: a vitória dos Estados Unidos, parte do grupo dos aliados, no embate com a Segunda Guerra Mundial. Ao todo, os japoneses perderam 4 portas-aviões fundamentais para as ações bélicas e 200 pilotos navais. A Batalha do Mar de Coral. A Batalha do Mar de Coral foi uma batalha naval travada no Mar de Coral, no arquipélago das Lusíadas, no Oceano Pacífico, entre 4 a 8 de maio de 1942, entre forças norte-americanas e australianas, pelos aliados e navios da Marinha Imperial do Japão. Esta foi a primeira batalha da guerra em que aviões embarcados de ambos os lados em combate atacaram os porta-aviões inimigos. O Mar de Coral foi a primeira ocasião, em toda a guerra, na qual uma força naval japonesa se confrontou com uma oposição séria e tiveram muitas fraquezas reveladas. Os norte-americanos, embora ainda inexperientes em combate aeronaval e mesmo sofrendo a perda dos porta-aviões da USS, afundaram os porta-aviões japoneses e danificaram outros 2. Foi um dos conflitos mais cruciais da Frente Aberta no Oceano Pacífico, pois suas consequências levaram à Batalha de Midway,
a continuação da guerra entre ambas as nações desse mesmo ano. Então, pouco tempo antes da batalha, em 18 de abril do mesmo ano, os japoneses perceberam as fraquezas de suas defesas, quando foram surpreendidos com um ataque sobre a cidade de Tóquio e outras cidades. 16 bombardeiros B-25 Mitchell, carregados com 230 kg de bombas e tanques reservas de combustível, foram lançados do porta-aviões USS Hornet. A operação foi liderada pelo tenente-coronel James Harold Doolittle. Então, as bombas foram lançadas em zonas de armazenamento de petróleo, fábricas e instalações militares em Tóquio e Nagoya. Após o bombardeio, os aviões se dirigiram para o leste do Mar da China. Os japoneses, além de terem um enorme impacto psicológico, perceberam que havia uma brecha em suas defesas. A estratégia japonesa. A tentativa de invadir Midway por parte dos japoneses não teve sucesso. A estratégia dos japoneses visava a ocupação do atol de Midway, que possuía uma área de 6,2 km², localizado no norte do Oceano Pacífico. À frente deste plano estava Yamamoto, um almirante japonês. O plano inicial era enfraquecer a capacidade de combate norte-americana, tanto no mar como no ar, e restringir ou retirar sua iniciativa militar até o fim da guerra, atraindo os porta-aviões remanescentes dos Estados Unidos para uma armadilha e afundá-los, ocupando Midway. Assim como havia sido o ataque em Pearl Harbor, não era uma parte de uma campanha para a conquista dos Estados Unidos, mas visava eliminar o poder estratégico dos norte-americanos no Pacífico, o que facilitaria a entrada do Japão no sudeste da Ásia, para assim estabelecer uma grande influência política e econômica. Os japoneses também esperavam que, com a nova derrota, os Estados Unidos fossem forçados a negociar uma paz em condições favoráveis ao Japão. A ideia do que os norte-americanos estavam abalados por causa dos conflitos como Pearl Harbor e suas derrotas frequentes foi também uma crença muito utilizada para elaborar tal plano. Yamamoto acreditava que a frustração dos norte-americanos era um elemento que deveria ser utilizado estrategicamente e, inicialmente e posteriormente, sua concentração para que caíssem de surpresa no inimigo após o início do conflito. O que Yamamoto não calculou é que a dispersão estratégica planejada fazia que com os japoneses não pudessem se proteger conjuntamente. A captura do sinal e a perda da vantagem japonesa. Em 20 de maio de 1942, os aliados captaram um sinal do almirante Yamamoto. A quebra dos códigos navais japoneses, conseguida pelos peritos em criptografia dos serviços de inteligência dos aliados, e assim descobriram que uma esquadra japonesa estava planejando um ataque surpresa no atol de Midway, tirando qualquer vantagem do Japão. O início da Batalha de Midway. Assim, em 4 de junho de 1942, os bombardeios começaram. Os Estados Unidos, cientes do ataque e com maior tecnologia, conseguiram derrubar alguns aviões japoneses. No primeiro momento, os japoneses conseguiram controlar e afastar os bombardeiros dos Estados Unidos. Mas no segundo momento, os norte-americanos tiveram sucesso e os bombardeios afundaram os porta-aviões japoneses. O fim da batalha. A Batalha de Midway chega ao fim com grandes perdas de ambos os lados. Os norte-americanos conquistam mais uma vitória no Pacífico e a esquadra japonesa fica praticamente dizimada. O Japão saiu bastante abalado do conflito e sua frota foi praticamente dizimada. O fato conteve a expansão japonesa no Pacífico e foi considerado um ponto de virada na chamada Guerra do Pacífico, dando aos norte-americanos poder bélico e mais iniciativa na guerra. As consequências da Batalha de Midway. Após a batalha, e sabendo que haviam conseguido uma grande vitória, os norte-americanos se retiraram da região. Já o Japão, com a perda de todos os 4 porta-aviões enviados a Midway, além de um grande número de insubstituíveis pilotos navais bem treinados, interrompeu a expansão do Japão pelo Pacífico. Apenas 2 grandes porta-aviões sobraram ao Japão para as ações de ataque. Apenas 2 meses após Midway, os norte-americanos tomaram a ofensiva, desembarcando em Guadalcanal. A Batalha de Guadalcanal foi a primeira grande ofensiva realizada pelos aliados na Guerra do Pacífico após o ataque de Pearl Harbor e a Batalha de Midway. Foi um marco decisivo para os aliados na virada da guerra contra o Japão.
A Batalha de Guadalcanal, também conhecida como a Campanha de Guadalcanal, foi uma batalha que aconteceu entre 7 de agosto de 1942 e 9 de fevereiro de 1943, na ilha de Guadalcanal, entre as forças aliadas e o Japão, durante a Guerra do Pacífico, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Em 7 de agosto de 1942, tropas aliadas encabeçadas por fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcaram nas ilhas de Guadalcanal, Tulagi e Flórida, nas Ilhas Salomão, com o objetivo de negar aos japoneses o uso dessas ilhotas como base para atacar as linhas de suprimento e as rotas de comunicação entre os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. Os aliados também pretendiam usar Guadalcanal e Tulagi como uma base para lançar futuras campanhas no sul do Pacífico e conquistar ou neutralizar a principal base japonesa em Rabaul, na Nova Bretanha. Os aliados sobrepunharam os japoneses com seu número e destruíram suas guarnições em Guadalcanal, conquistando também as ilhas de Tulagi e Flórida. Surpreendidos pela repentina e feroz ofensiva aliada, os japoneses se lançaram entre agosto e novembro de 1942 em várias tentativas de reconquistar o campo aéreo de Henderson. 3 grandes incursões terrestres, 7 batalhas navais em larga escala e contínuas, quase que diárias, ações aéreas culminaram na decisiva Batalha Naval de Guadalcanal, no começo de novembro, em que a última tentativa dos japoneses de tentar subjugar o campo de Henderson por meio de maciços bombardeiros por terra e por mar para que forças terrestres pudessem avançar, terminou em fracasso e ainda sofreram pesadas baixas no processo. Em dezembro, os japoneses abandonaram seus esforços de retomar Guadalcanal e no início de fevereiro de 1943 iniciaram uma operação de retirada da região. No dia 9 de fevereiro de 1943, a campanha de Guadalcanal encerrou-se com a ocupação da ilha pelos norte-americanos. De ambos os lados, cerca de 25 navios de guerra foram perdidos. A baixa do Japão totalizaram 3,5 mil homens e 5 mil do lado dos aliados. A guerra no Pacífico, a partir da vitória em Guadalcanal, mudou de direção, pois o Japão passou a adotar uma posição mais defensiva e os aliados partiram para reconquistar o que haviam perdido. A estratégia japonesa. A tentativa de invadir Midway por parte dos japoneses não teve sucesso. A estratégia dos japoneses visava a ocupação do atol de Midway, que possuía uma área de 6,2 km², localizado no norte do Oceano Pacífico. À frente deste plano estava Yamamoto, um almirante japonês. O plano inicial era enfraquecer a capacidade de combate norte-americana, tanto no mar como no ar, e restringir ou retirar sua iniciativa militar até o fim da guerra, atraindo os porta-aviões remanescentes dos Estados Unidos para uma armadilha e afundá-los, ocupando Midway. Assim como havia sido o ataque em Pearl Harbor, não era uma parte de uma campanha para a conquista dos Estados Unidos, mas visava eliminar o poder estratégico dos norte-americanos no Pacífico, o que facilitaria a entrada do Japão no sudeste da Ásia, para assim estabelecer uma grande influência política e econômica. Os japoneses também esperavam que, com a nova derrota, os Estados Unidos fossem forçados a negociar uma paz em condições favoráveis ao Japão. A ideia do que os norte-americanos estavam abalados por causa dos conflitos como Pearl Harbor e suas derrotas frequentes foi também uma crença muito utilizada para elaborar tal plano. Yamamoto acreditava que a frustração dos norte-americanos era um elemento que deveria ser utilizado estrategicamente e, inicialmente e posteriormente, sua concentração para que caíssem de surpresa no inimigo após o início do conflito. O que Yamamoto não calculou é que a dispersão estratégica planejada fazia que com os japoneses não pudessem se proteger conjuntamente. A captura do sinal e a perda da vantagem japonesa. Em 20 de maio de 1942, os aliados captaram o sinal do almirante Yamamoto. A quebra dos códigos navais japoneses, conseguida pelos peritos em criptografia dos serviços de inteligência dos aliados, e assim descobriram que uma esquadra japonesa estava planejando um ataque surpresa no atol de Midway, tirando qualquer vantagem do Japão para alguns aviões japoneses. No primeiro momento, os japoneses conseguiram controlar e afastar os bombardeiros dos Estados Unidos, mas no segundo momento, os norte-americanos tiveram sucesso e os bombardeios afundaram os porta-aviões japoneses. O início da Batalha de Midway.
Assim, em 4 de junho de 1942, os bombardeios começaram. Os Estados Unidos, cientes do ataque e com maior tecnologia, conseguiram derrubar alguns aviões japoneses. No primeiro momento, os japoneses conseguiram controlar e afastar os bombardeiros dos Estados Unidos. Mas no segundo momento, os norte-americanos tiveram sucesso e os bombardeios afundaram os porta-aviões japoneses. O início da Batalha de Midway. Assim, em 4 de junho de 1942, os bombardeios começaram. Os Estados Unidos, cientes do ataque e com maior tecnologia, conseguiram derrubar alguns aviões japoneses. No primeiro momento, os japoneses conseguiram controlar e afastar os bombardeiros dos Estados Unidos. Mas no segundo momento, os norte-americanos tiveram sucesso e os bombardeios afundaram os porta-aviões japoneses. O fim da batalha. A Batalha de Midway chega ao fim com grandes perdas de ambos os lados. Os norte-americanos conquistam mais uma vitória no Pacífico e a esquadra japonesa fica praticamente dizimada. O Japão saiu bastante abalado do conflito e sua frota foi praticamente dizimada. O fato conteve a expansão japonesa no Pacífico e foi considerado um ponto de virada na chamada Guerra do Pacífico, dando aos norte-americanos poder bélico e mais iniciativa na guerra. As consequências da Batalha de Midway. Após a batalha, e sabendo que haviam conseguido uma grande vitória, os norte-americanos se retiraram da região. Já o Japão, com a perda de todos os 4 porta-aviões enviados a Midway, além de um grande número de insubstituíveis pilotos navais bem treinados, interrompeu a expansão do Japão pelo Pacífico. Apenas 2 grandes porta-aviões sobraram ao Japão para as ações de ataque. Apenas 2 meses após Midway, os norte-americanos tomaram a ofensiva, desembarcando em Guadalcanal. A Batalha de Guadalcanal foi a primeira grande ofensiva realizada pelos aliados na Guerra do Pacífico após o ataque de Pearl Harbor e a Batalha de Midway. Foi um marco decisivo para os aliados na virada da guerra contra o Japão. A Batalha de Guadalcanal, também conhecida como a Campanha de Guadalcanal, foi uma batalha que aconteceu entre 7 de agosto de 1942 e 9 de fevereiro de 1943, na ilha de Guadalcanal, entre as forças aliadas e o Japão, durante a Guerra do Pacífico, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Em 7 de agosto de 1942, tropas aliadas encabeçadas por fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcaram nas ilhas de Guadalcanal, Tulagi e Flórida, nas Ilhas Salomão, com o objetivo de negar aos japoneses o uso dessas ilhotas como base para atacar as linhas de suprimento e as rotas de comunicação entre os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. Os aliados também pretendiam usar Guadalcanal e Tulagi como uma base para lançar futuras campanhas no sul do Pacífico e conquistar ou neutralizar a principal base japonesa em Rabaul, na Nova Bretanha. Os aliados sobrepunharam os japoneses com seu número e destruíram suas guarnições em Guadalcanal, conquistando também as ilhas de Tulagi e Flórida. Surpreendidos pela repentina e feroz ofensiva aliada, os japoneses se lançaram entre agosto e novembro de 1942 em várias tentativas de reconquistar o campo aéreo de Henderson. 3 grandes incursões terrestres, 7 batalhas navais em larga escala e contínuas, quase que diárias, ações aéreas culminaram na decisiva Batalha Naval de Guadalcanal, no começo de novembro, em que a última tentativa dos japoneses de tentar subjugar o campo de Henderson por meio de maciços bombardeiros por terra e por mar para que forças terrestres pudessem avançar, terminou em fracasso e ainda sofreram pesadas baixas no processo. Em dezembro, os japoneses abandonaram seus esforços de retomar Guadalcanal e no início de fevereiro de 1943 iniciaram uma operação de retirada da região. No dia 9 de fevereiro de 1943, a campanha de Guadalcanal encerrou-se com a ocupação da ilha pelos norte-americanos. De ambos os lados, cerca de 25 navios de guerra foram perdidos. A baixa do Japão totalizaram 3,5 mil homens e 5 mil do lado dos aliados. A guerra no Pacífico, a partir da vitória em Guadalcanal, mudou de direção, pois o Japão passou a adotar uma posição mais defensiva e os aliados partiram para reconquistar o que haviam perdido. A Batalha de Midway. A Batalha de Midway foi um confronto aeronaval que aconteceu entre os dias 4 e 7 de junho de 1942, no atol de Midway, localizado no Oceano Pacífico, envolvendo o Japão e os Estados Unidos.
durante a Segunda Guerra Mundial. Esta batalha ocorreu após um ataque de Pearl Harbor, marco do início da Guerra do Pacífico. O conflito no atol de Midway, mesmo que tenha uma curta duração, trouxe um importante resultado: a vitória dos Estados Unidos, parte do grupo dos aliados, num embate com a Segunda Guerra Mundial. Ao todo, os japoneses perderam 4 portas-aviões fundamentais para as ações bélicas e 200 pilotos navais. A Batalha do Mar de Coral. A Batalha do Mar de Coral foi uma batalha naval travada no Mar de Coral, no arquipélago das Lusíadas, no Oceano Pacífico, entre 4 a 8 de maio de 1942, entre forças norte-americanas e australianas, pelos aliados e navios da Marinha Imperial do Japão. Esta foi a primeira batalha da guerra em que aviões embarcados de ambos os lados em combate atacaram os porta-aviões inimigos. O Mar de Coral foi a primeira ocasião, em toda a guerra, na qual uma força naval japonesa se confrontou com uma oposição séria e tiveram muitas fraquezas reveladas. Os norte-americanos, embora ainda inexperientes em combate aeronaval e mesmo sofrendo a perda dos porta-aviões da USS, afundaram os porta-aviões japoneses e danificaram outros 2. Foi um dos conflitos mais cruciais da Frente Aberta no Oceano Pacífico, pois suas consequências levaram à Batalha de Midway, a continuação da guerra entre ambas as nações desse mesmo ano. Então, pouco tempo antes da batalha, em 18 de abril do mesmo ano, os japoneses perceberam as fraquezas de suas defesas, quando foram surpreendidos com um ataque sobre a cidade de Tóquio e outras cidades. 16 bombardeiros B-25 Mitchell, carregados com 230 kg de bombas e tanques reservas de combustível, foram lançados do porta-aviões USS Hornet. A operação foi liderada pelo tenente-coronel James Harold Dulles. Então, as bombas foram lançadas em zonas de armazenamento de petróleo, fábricas e instalações militares em Tóquio e Nagoya. Após o bombardeio, os aviões se dirigiram para o leste do Mar da China. Os japoneses, além de terem um enorme impacto psicológico, perceberam que havia uma brecha em suas defesas. E antes de entrarmos num assunto tão complicado como esse, eu tenho que explicar para vocês como funciona uma bomba atômica. Hiroshima, manhã de 6 de agosto de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial parecia ter chegado ao seu fim. Para Izu Nomura era uma manhã muito comum, assim como as outras. Ele trabalhava no prédio em que controlava o racionamento de combustíveis na sua cidade. Só que daí ele escutou um estrondo ensurdecedor. Quando ele decidiu subir para entender o que estava acontecendo, ele se deparou com um cenário apocalíptico e totalmente caótico. Assim como as outras 8 pessoas que trabalhavam com ele também saíram. Só que, infelizmente, a única pessoa que sobreviveu àquilo foi o Sr. Izu Nomura. A explosão aconteceu a 170 metros do trabalho de Sr. Nomura, que só sobreviveu porque estava no porão. Assim, ele foi reconhecido como o único sobrevivente que estava mais perto de onde aconteceu a detonação. Uma forma interessante de entender os efeitos da bomba de Hiroshima é começar por aqui, o hipocentro, e imaginar tudo o que aconteceu. 8h15 da manhã. Foi nesse momento onde o avião Enola Gay disparou a bomba Little Boy, que pesava por aí 4 toneladas. É aparente que Little Boy não é uma bomba comum. Ela carrega mais de 60 kg de urânio. Mas bem, para o que serve o urânio de uma bomba atômica? Bom, após a detonação de uma bomba, o núcleo de um átomo de urânio é quebrado por um nêutron, num processo chamado fissão nuclear. Isso cria uma reação de cadeia em todo o urânio, deixando a temperatura milhões de vezes mais quente que a superfície do Sol. Quando o Little Boy finalmente explode a cerca de 600 metros de altura com a força de 13.000 toneladas de dinamite, Hiroshima é iluminada por um enorme clarão. A explosão então cria uma enorme bola de fogo de 30 metros de diâmetro e queima a mais ou menos 270.000 graus. O calor é tão intenso que os ponteiros dos relógios se fundem com o visor, marcando assim para sempre o exato momento da detonação, 8h16.
A explosão lança mais de 200 isótopos radioativos na atmosfera, e o solo é bombardeado por radiação de nêutrons e raios de gama. A energia térmica liberada devasta tudo num raio de 1 quilômetro, assim derretendo prédios e estátuas de metal. Alguns órgãos internos dos humanos e animais evaporam instantaneamente. Tudo o que resta delas são suas bombas nucleares que surgem quando um corpo bloqueia a radiação térmica externa. As sombras são as testemunhas dos últimos instantes de vida das vítimas da explosão. Daí, uma onda infravermelha varre a cidade, assim queimando todas as pessoas que estão distantes do hipocentro. E tudo que eu estou contando a vocês aqui aconteceu nos exatos 1 segundo após a detonação da bomba. Uma nuvem negra surge no céu, e ela é causada pela explosão e também pela destruição dos prédios que transformaram o dia em uma noite. A bola de fogo lá no céu atinge quase 275 metros de diâmetro, fazendo a temperatura do solo abaixo dela subir a 4.000 graus. O pesadelo dos japoneses continua, porque 3 dias depois da cidade de Nagasaki ter sido devastada, uma outra bomba atômica chamada de Fat Man é jogada. Bem, ela é ainda muito mais poderosa, obtendo aí 6 kg de plutônio e uma capacidade de explosão equivalente a 21.000 toneladas de dinamite. Foi um caos completo. Acredita-se que o número de vítimas chegou ao número de 80.000 pessoas, mas poderia ter sido ainda pior. Isso porque, diferente de Hiroshima, que fica numa região relativamente plana, Nagasaki fica numa área mais montanhosa. Quando a onda de choque bateu nessas colinas, elas foram direcionadas para cima, assim sendo direcionadas para longe da cidade. Isso dissipou parte da energia destrutiva, salvando milhares de vidas. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre os efeitos de uma bomba atômica, nós podemos continuar com o nosso documentário. Rendição japonesa. O Japão se rende em 14 de agosto de 45, pelo uso das bombas. No dia seguinte, a declaração de rendimento do imperador Hirohito foi transmitida por rádio para todo o Japão. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。天皇陛下におかせられましては、全国民に対し、賢くも御自ら大正をのたまわらせたもうことになりました。これより、謹みて御講をお送り申します。各世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる。
汝親民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の公寧を図り、万邦共栄の楽しみを共にするは、放送構想の違反にして、秦の権限を飾るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを主揮するにいで、他国の主権を排し、平等を犯すなごときは、もとより秦が志にあらず、しかるに、公選すでに記載を受けみし、秦が一回将兵の優先、秦が百両有志の冷静、秦が一億収書の方向を、おのおの最善を尽くせるに変わらず、戦局必ずしも好転せず、世界の体制また我に利あらず、しかのみならず敵は新たに残虐なる爆弾を使用して地形に向こうを殺傷し、残骸の及ぶところ、真にかかるべからざるに至る。しかも、なお、交戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、聞いて人類の文明をも可脚すべし、核の分馬、真何をもってが、屋上の石種を欲し、構想の神殿車線や、これ、秦が帝国政府をして、共同宣言に大勢しめるに至れるゆえんなり、秦は帝国とともに、終始東亜の解放に協力せる諸名法に対し、願の要表せざるを得ず、帝国親民にして先人に死し、祝域に順次、悲鳴に倒れたる者及び、その貴族に思いをいたせば、来ないために咲く、かつ、戦勝を追い、災禍を被り、家業を失いたる者、公正に至りては勤の深く信念するところなり、もうに今後帝国の置くべき、